nossos pensamentos com harmonia, paz, muita luz, e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, anjos da guarda de cada um, guias e mentores dessa casa espírita Nova Era, espíritos do plano superior que nos instruem, nos protegem, nos amparam. Na noite de hoje, para fazermos mais uma explanação doutrinária do nosso Evangelho, do Evangelho segundo Allan Kardec. E dizemos, pedindo proteção e muito amparo, para que tudo transcorra da melhor forma possível. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite então a todos. Hoje temos uma convidada, nossa irmã Nara, que alguns já conhecem, lá do Chuí, que vai seguir com a explanação Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, a item 3, né? Se não me engano, item 3. Então, uma boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui, sentindo-me acolhida por essas amigas, por essas irmãs de alma e de coração. E também é um prazer que me dirijo na Casa Espírita Bezerra de Menezes, trazendo um abraço fraternoso a todos vocês. E que possamos ter uma noite de reflexão desse Evangelho do nosso Mestre Jesus, esse roteiro de vida, né, que é a doutrina espírita, e esse lenitivo, esse consolador prometido, que através do Espiritismo nós encontramos a esperança, a paz, o consolo, o conforto para seguir a nossa trajetória terrestre. Nós que já nos entendemos como espíritos, né, habitando num corpo físico, vivendo uma experiência humana, e já estamos despertando essa nossa consciência, esse nosso amadurecimento para o verdadeiro sentido existencial da nossa vida, né, física, porque estamos aqui neste mundo, qual é o sentido de estarmos aqui, vivermos os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, são tantos os nossos porquês, né, que a gente não nos daria a existência para encontrar a resposta para cada uma delas. E através desse Evangelho, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e de toda a codificação de Allan Kardec, né, sendo o primeiro livro, o Livro dos Espíritos foi a primeira edição, primeira obra, né, codificada. Depois dele veio o Livro dos Médiuns, depois veio a sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas, que é o Espiritismo, ou seja, toda essa coletânea, inclusive aqui na Casa Espírita eles têm apresentado aqui assim, essa obra básica, como um roteiro de vida para nós, como um lenitivo de paz e de esperança. Então, quando nós nos enfrentamos diante das angústias, dos pendores, das enfermidades, por que a gente sofre? Por que tantas injustiças? Por que muitas vezes tanto bem eu faço e tanto mal eu recebo? Por que esses nossos porquês? Por que o céu? Por que o inferno? Para onde eu vou? Se não existe vida depois dessa vida, por que me disseram, desde no meu início, na minha trajetória terrena, que quando morrêssemos iríamos para um céu ou para um inferno? Se acaba a vida num túmulo, qual seria o sentido de existir um céu ou existir um futuro, ou existir um inferno ou um céu? Quer dizer que então, já desde aí já nos vem trazendo
como assim, esse véu já nos foi colocado, né? Propositadamente, para que a gente não tivesse esse nível de consciência, esse raciocínio, não nos fosse permitido nós indagar. Antigamente vinham e nos diziam aqueles grandes poderosos, aqueles que estudiosos, né, assim, que tomavam o poder para eles, e nós tínhamos que obedecer. E o Mestre Jesus já nos fala no Evangelho do Novo Testamento que não deveríamos ser como a mula, como o cavalo, né, que precisavam de freios e cabrestos para seguir, mas que nós poderíamos também, nós, pelo nosso esforço, pela nossa autonomia própria, refletir, raciocinar, analisar tudo aquilo que nos era passado e apresentado. E esse foi o grande papel de Cristo, né, esse mestre, esse amigo, esse irmão maior, que continua no nosso entorno, já não mais naquela cruz lá, crucificado. A doutrina espírita, o seu evangelho, ele veio e desceu ele da cruz, e ele dentro de uma casa espírita, ele está presente em cada um dos nossos coraçõezinhos, no nosso pensamento, na nossa boa vontade, na nossa mão, a nossa caridade, estender a nossa mão ao nosso semelhante. Ali está presente o nosso Mestre Jesus, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não tem consciência disso, quando nos achamos que estamos sozinhos, que ninguém se importa com nós, Ele está presente. Nós é que muitas vezes esquecemos. Ele disse, né, que nós poderíamos chamá-lo, pedir, rogar, orar e vigiar. A palavra, a oração que Ele nos deixou, já dizendo orar e ação, termos essa atitude. Então, o capítulo de hoje, dando sequências do que eles estavam fazendo, o capítulo 24, não coloquei essa candeia sobre o ok. Aumentou o banquinho? É Meu castigo. Não, é de grande responsabilidade, isso sim. É um castiguinho para a coluna, eu acho. É, na coluna. Então, o tópico de hoje não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Que vem ser uma passagem que Jesus se encontrava na casa de Mateus, né, um dos seus apóstolos, aqueles que foi eleito por ele para ser seus apóstolos, para ser o seu seguidor e propagar a sua doutrina, toda a sua essa boa nova que ele trazia para aquele povo, para aquela época, e que se estende como herança para nós. E ele é indagado, então, ali, o que ele se encontrava ele vai se encontrar numa reunião CA junto com aquele pessoal, e ali se encontram, então, publicanos e fariseus. E esses fariseus, que naquela época eram aqueles poderosos, aqueles que tinham a religião, o estudo, né, que eles discriminavam as pessoas pela casta, né, os mais, aqueles que não seguiam a eles, aqueles que não tinham o poder como eles, né, eram pessoas inferiores. E os publicanos naquela época eram aqueles cobradores de impostos, né, que se reuniam ali, que cobravam, fazendo toda aquela, vamos dizer assim, os nossos impostos que a gente paga hoje. Naquela época também aquele povo não gostava de pagar imposto, porque aquele imposto levavam para Roma lá faziam o que queriam com aqueles dinheiro. E esses cobradores de impostos, eles, como assim, se tinham que cobrar 10% do povo, né, que trabalhava lá duramente para ter, né, eles cobravam 15%, 10% para Roma e 5% para eles. Eles enriqueciam ilicitamente dessa maneira. Então o povo, Desde lá, publicano já naquela época, não gostava dos publicanos. Então os fariseus vendo, né, eles se achavam os donos da lei, né, os senhores tais lá, né, onde eles regiam, eles tinham uma doutrina, vamos dizer assim, religiosa, né, que eles botavam, faziam as suas próprias leis, vamos dizer assim, dentro das suas conveniências. E eles indagavam, né, porque Jesus, então ele diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos de Jesus, né, por que vou até ler para vocês aqui para não me confundir muito, assim. Porque o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: não são aqueles que estão bem, mas os doentes que têm necessidade do médico. Ou seja, está em Mateus, né, no Novo Testamento, capítulo 9, versículo 10 e 12. Então, no Evangelho se reporta que é a mensagem de um espírito amigo. Diz assim: Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos e dóceis
de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não têm necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo, e admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que é uma faculdade tão preciosa, deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica do qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, a de ouvir e a de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não pode abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão os que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem a faculdade e os deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Então, então Jesus se reporta naquele povo, ou seja, quem são os sãos? Hoje no dia nós vamos indagar, né? Quem são aqui na nossa humanidade, né? O exemplo que ele coloca aqui, que ele bota assim. Será que nós somos sãos? Aos pobres, aos deserdados, os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e os de boa fé, e os que pedem para ver e não são orgulhosos. Nós não somos nada disso, né? São. Nós somos... Então, é um conceito invertido que a gente tem, né? A gente tem aqui, né? A gente inverte esse conceito aí de quem é são, de quem é sadio. Para nós é o contrário. Que seria no caso aqui dos fariseus, né? Eles eram os donos da lei, eles tinham ali, eles ditavam as regras, os cultos, as cerimônias, as seitas, e eles eram os poderosos, e eles eram os bons, eram os sãos. Naquele caso, eles eram os doentes, né? Naquele caso, justamente, esses são os doentes. Então, quando nós estamos nessa condição, assim, de nos achar tal, é bom a gente parar, assim, superiores, né? Parar e analisar um pouquinho as nossas condições. Quando a gente está nessa situação que até as gurias hoje comentando no carro, poxa, eu sou uma pessoa boa, eu pratico caridade, faço assim, mas está sempre me acontecendo alguma coisa ruim para mim, está sempre, nada dá certo, por favor, eu quero projeto alguma coisa e dá errado, eu estou sempre ajudando as pessoas estão sempre sendo ingratas. Mas aí tem a questão, Deus questiona, né? Deus questiona, né? Deus faz com que isso aconteça para ver se a tua fé é verdadeira mesmo. Sim, temos as provas e expiações, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, sacramento de regeneração. Essas são as provas. Exatamente. A gente é uma prova de teste de paciência, né? Realmente eu tenho essa caridade assim, eu fiz aquele bem com total desprendimento, porque se eu fiz aquele bem com total desprendimento, eu não vou me questionar por que as pessoas são ingratas com aquele bem que eu estou fazendo. Se eu estou reclamando, é porque eu não fiz de todo o meu coração. Porque aquele que faz o bem de toda a caridade, ele esquece, não lembra. A pessoa ingrata, não, eu fiz bem, eu ajudei, não sei, não lembro. É aquela que tem que fazer o bem e não olhar a quem. E não olhar a quem. São todas as condições que nós temos que sim procurar ou seja, a nossa reforma íntima. A Casa Espírita, o que ela oferece pra gente? Vocês vão vir aqui anos após anos, a nossa reforma íntima. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo baseado na nossa reforma íntima. Quando a gente lê um capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, não é para fulana, para menglana, para o pai, para a tia, para a vinha, para a colega de estudo. É para a gente. É a gente analisar, pô, como é que eu me coloco aqui? Qual é a minha condição? O que eu estou fazendo por mim? Né? Mas a gente pensa que é pro outro, né? A gente acredita que é pro outro. A gente lê um livro e é pro outro. Pensa primeiro, é justo daquela pessoa que está precisando. Exatamente, porque isso Nós não. é sempre o outro, né? É sempre alguém próximo. Sim. Né? Nunca se encaixa na gente. Então, hoje a Casa Espírita, pessoal, ela não faz milagre. Nós temos um dilema com a Casa Espírita, ela não faz milagre. O milagre fazemos nós fazemos o milagre em nós mesmos. Já no roteiro de Cristo já diz, a tua fé te salvou. E aqui se repete a mesma coisa.
Levanta-te e anda, a tua fé te salva, a tua fé te ergue, a tua crença, a tua confiança no Pai, no Criador. Naquele que nos criou, naqueles que nos, por um instante, digo eu, no universo parou para criar cada um de nós somos uma individualidade. Cada um é responsável por si mesmo, pelas coisas que faz. Aquele mal que eu estou fazendo a alguém que ele está receptivo ali, ele vai se prejudicar, mas ele vai se reerguer, mas eu estou me prejudicando mais, porque eu vou ter que me redimir desse mal. Como já diz, ninguém passará, né, sem pagar o último cetil, entrará no reino do céu sem pagar o último cetil. Ou seja, enquanto nós tivermos algum vestígio, algo para quitar perante Deus, perante a lei divina, nós vamos ter que arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas ações. A gente pode até se esquivar da lei do homem, pode ir lá pagar a fiança, sair, ou de uma maneira ou outra procurar lá tapear, enganar e me sair bem, me dar bem. Perfeito, não tem ninguém tem autoridade aqui nesse mundo para apontar o dedo e julgar o outro. Deus não nos deu nos deu esse diploma, vamos dizer assim, vai lá, julga o teu semelhante na terra. Nenhum de nós temos essa autoridade para poder julgar alguém. Mas nós temos sim autoridade para nos julgar a nós mesmos, pelos nossos atos. Nós vamos prestar conta perante a lei divina dos nossos atos, somos nós mesmos. Não vai ser nem fulano que estava ali, nem foi aquele que me induziu, eu fui lá porque a fulana me induziu a fazer aquilo. Ela vai prestar conta porque os atos que ela tenha cometido. Mas aquilo que eu fiz, mesmo que tenha sido induzido pelo outro, eu tinha o livre-arbítrio de fazer ou não. Então eu sou responsável por mim. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. É aquela aplicação dos 10 da reforma íntima. Da reforma íntima. Aquela dos talentos também, né? Ou seja, Deus nos dá, todos nós temos uma missão aqui na Terra, a gente não está aqui por acaso. Nós não devemos estar, Deus estava aborrecido, vão criar um espírito, vão lá para a Terra lá. Não foi assim, né, gente? Qual é o sentido que vocês encontram, como eu já falei outra vez quando eu estive aqui, levantar pela manhã, acordar, poxa, começar tudo de novo? Tem sentido a vida essa? Poxa, eu ralo tanto, né, não consigo chegar lá e vem outros com tanta facilidade conseguem? O que está errado? Tem alguma coisa errada? Não tem coisa errada. São níveis evolutivos, graus evolutivos, experiências diferentes que todos nós temos que vivenciá-las, amadurecer, né, crescer, merecimento. O merecimento a gente se faz quando nós nos tornamos pacientes, resignados. Resignação, não acomodação. Resignado, estou diante daquela situação que eu estou vivendo que eu não tenho como mudar momentaneamente. Mas eu tenho uma meta de que, sim, eu vou progredir, eu vou sair daquela zona que está ali, que não está confortável para mim. Então, eu me resigno aqui naquela situação, assim, no emprego. Poxa, então, não me situo bem naquele emprego, não é aquilo que eu estou gostando de fazer, mas eu, nesse momento, eu necessito, porque é a minha maneira de eu ganhar o meu ganha-pão, a minha maneira de me sustentar. Então, eu estou resignada naquilo ali, mas eu estou trabalhando para, se Deus quiser, mais adiante, fazer com merecimento, ter uma condição de meu ganha-pão, um emprego, uma situação melhor, em que eu me sinta mais confortável, que eu goste, que me dê prazer, que eu me sinta... E para isso tudo, né, tem que ter fé, né? Acreditar em tudo, porque se a gente simplesmente vai pensar que, mas por acaso as coisas não acontecem, não vai ter essa resignação, não vai ter essa paciência de esperar que a coisa aconteça, né? Claro, mas isso justamente é o que nos oferece o nosso roteiro de vida. Aqui a nossa reforma íntima, porque não é do dia para a noite. A fé, se nós nascêssemos com a fé já, a gente não passava por tudo isso, né, pessoal? A fé a gente vai adquirindo ela, é que nem aquela paz, a minha paz interior, nós falávamos naquela vez. De medida que eu vou amadurecendo. E como é que eu vou amadurecendo? Procurando me instruir, exatamente. Né? Como diz a Casa Espírita, a gente chega aqui, se oferece o amparo, se oferece a água frutificada, se oferece o passe magnético, nós temos as preces, se faz as orações no caderninho, ou seja, uma maneira de acolher de todas as formas possíveis, se acolhe muitas vezes com o alimento que a pessoa necessita. Né? Então, a Casa Espírita, tendo o voluntário, que é necessária, a mão de obra aqui integrada do ser humano, se propor a esse serviço de Jesus. Isso aqui, aqueles que se colocam nessa posição, eles estão
a serviço de Cristo. Porque como é que Jesus vai vir poder amparar, matar a fome de alguém na rua se não tem um cristão aqui sobre a terra que vai pegar um alimento, pedir aquele alimento e levar aquele ali? Não tem como. Né? Já tem uma historinha do irmão X que ele falava, esse anjo via tantos peregrinos, né, sofrendo, então ele vai e bate a porta de um por um, né, do filantropo, todos aqueles grandes, né, para pedir uma ajuda, um amparo, porque via tanta humanidade na miséria, e só que cada um estava sempre ocupado, cada um ocupado na sua profissão e não tinha tempo para fazer a caridade e solidariedade. E ele vai a última, assim, que restava para esse anjo, né, que se materializou aqui, esse anjo do Mestre Jesus, o mensageiro dele que se materializou sobre a terra, a única alternativa que ele ficava, ele era um senhor de má vida, um criminoso, um ex-criminoso, que já tinha se aposentado, né, dos seus crimes, já estava lá, já não cometia tanta criminalidade, já estava... Então esse anjo vai lá, esse mensageiro de Jesus, e bate a sua porta e pede a ele, né, se ele estava disposto a se colocar a serviço de Jesus, porque tinha tantas pessoas passando necessidade, tantas pessoas desamparadas, sofridas, órfãos, viúvas, e ele fica comovido e diz assim, mas a mim, vem se pedir-me amparo, ajuda, né? Eu que, imagina quem é uma pessoa de uma vida, como vou poder me colocar nessa posição de auxiliar de Jesus? E ele diz, tá, né, que se ele não quisesse, não haveria mais ninguém sobre a terra para fazer. E diz que naquele momento esse benfeitor, esse malfeitor, vamos dizer assim, se coloca de toda a sua fé com o coração, com a alma, e se dedica às mães solteiras, às crianças órfãs, e aí começa também a pedir ajuda, assim, que ele forma tipo, um instituto, uma coisa, e ampara todas essas almas desamparadas daqueles que tinham condições, daqueles estudiosos, inteligentes, daqueles de boa vida, daqueles com uma vida mais confortável, né, que tinham virado as costas. E ao passado, não lembro, acho que era 20, 30 anos, conta a historinha, ao retornar ao pátria espiritual, todos aqueles que foram, desde do religioso até o filântropo, chegam lá no mundo espiritual, na pátria espiritual, e lá vem aquele malfeitor, lá, aquele que tinha cometado o crime, tudo assim, lá em cima, lá com os anjos de luz, lá, trabalhando lá, e eles lá na zona mais embaixo, mais inferior, e aí dizem, tinha alguma coisa errada, né, como pode aquele que tinha sido um criminoso, tinha cometido tantos crimes na terra, tanto assim, estava lá em cima elevado, e eles ali que tinham colaborado, que tinham feito bem, instituições e tudo, eram pessoas inteligentes, naquela condição lá inferior, tinha alguém, não sei, o que recebia, o anjo guardião lá, no porteiro lá, tem uma coisa errada aí, você olha nessa lista, não, tá bem, tá certo. Acontece que enquanto vocês estavam lá no conforto de vocês, na luxúria, ele se dedicou à obra de Jesus. Então ele ganhou, mereceu uma colocação mais elevada. Então isso aqui também digo, é para nós. Qual é a colocação que nós queremos, pessoal? Nós estamos nos preparando, a gente não vai ser sementinha, nós não vamos ficar aqui ficar no comodismo. Qualquer momento, qualquer um de nós pode retornar à pátria espiritual. Como é que eu estou me preparando para esse retorno à minha pátria, a nossa pátria espiritual? Já que nós não somos um corpo, né? Já que nós somos uma energia, somos um espírito encarnado. Não tivemos, essa não é a nossa única existência, a gente já teve outras existências. No momento de perturbação que a gente passa, qual é a nossa consciência? Então nós temos que fazer isso. Como é que eu vou fazer isso para mim? É procurar ter uma vida confortável, sim. Graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade para todos nós, como diz o sol, nasce todos os dias para bons e maus. Ele não fica, não, aquele criminoso, o sol se esquiva, não, aqui vamos deixar sombra. Não, para todo mundo. Deus nos colocou aqui, estende um banquete para nós. Nós temos um alimento do corpo físico necessário, né, para a nossa manutenção orgânica, e temos que ter sempre, termos consciência do nosso alimento para nós espírito, para nossa alma. Que seja o Evangelho de Jesus, seja uma oração, seja alguma coisa que nós todos os dias, ao acordarmos, temos que nos alimentarmos. Nós precisamos nos alimentarmos de um alimento espiritual, dessa mensagem, desse pensamento positivo, de nos conectarmos simplesmente com Cristo, com o nosso anjo da guarda, que é um mentor também, que já Deus, na sua bondade infinita, nos colocou a nos amparar continuamente a nossa trajetória. A gente acha que temos um anjo da guarda, pessoal? Vocês acreditam que o anjo da guarda esteja junto de vocês agora, neste momento? Sim.
Que bom, né? Que bom que não tem essa consciência assim, né? E ele feliz, ele está ele de nos ver aqui junto, escutando, nos colocando um pouquinho de atenção para esse mestre que está constantemente junto de nós. Como eu já disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E por que a gente já vai acreditar? Vamos fazer como Tomé? Não vamos fazer como Tomé. Como já disse no próprio Evangelho, que felizes daqueles que não veem e acreditam. Porque nós já estamos a caminho desse nosso progresso espiritual, dessa nossa consciência espiritual. E qual é o nosso objetivo de vida? Agradecer que nós temos um teto, agradecer que nós temos um calçado para vestir, uma roupa abrigada, agora vem frio. Chegamos à nossa mesa, temos o alimento ali para nós, para as pessoas do nosso entorno. Que alguém vem e bata na nossa porta e nós temos um pedaço de pão, oferecer um prato de comida para oferecer. Graças a Deus, que bom, né? Que bom nós estamos nessa condição. E a gente vê outros tantos, muitas vezes a gente se pega assim, poxa, querendo tanta coisa, e a gente lembra, pô, tem pessoas que estão hoje lá no momento vivendo aquele momento da guerra, que a gente sabe que não é por acaso, né? Mas não é porque não seja por acaso, que eles estejam lá, sejam se redimindo do passado, que a gente não vá ter um pouco de compaixão por eles, ou rezar e vibrar por eles. Essas vibrações nossas, unidas a todo o plano espiritual, todas essas falanges, é uma luz imensa a cair como lenitivo a essas almas, um consolo, uma paz, um conforto. É como diz, talvez eu não tenha condições de tirar aquele mendigo lá da rua, porque é a aprovação dele. Né? Ele tem que resgatar, foi uma prova que ele escolheu, se redimir, quem sabe qual foi o seu passado, mas isso não me isenta de eu ter que vibrar por aquele irmãozinho. Pedir a Deus força, que ele tenha força e coragem de passar com resignação, com determinação, que ele consiga assim sair vitorioso dessa situação. E quando retornar à pátria espiritual, ele possa estar orgulhoso dele mesmo por tudo que ele vivenciou com coragem, com força. Esse é o nosso papel, pessoal. Não esquecer de dar o prato de comida. Exatamente. Não esquecer de dar o prato de comida. O prato de comida é importantíssimo, mas tem uma caridade bem maior, que é o nosso pensamento positivo. Que é a nossa paciência, a nossa resignação. E esse momento que nós estamos vivendo, né, é um momento de nós procurarmos o nosso equilíbrio emocional. O corre-corre nos influencia muito, justamente por nós estarmos envoltos nessa atmosfera do corre-corre, né, do modernismo, da conquista muitas vezes, né, de ter as coisas, de conquistas materiais. A nossa juventude muito conturbada que vive hoje, né, uma geração da minha lá dos 60, a geração de hoje, ela está totalmente, a grande maioria, perturbada, não sabe, não tem um ponto de apoio, foi se tirar do chão, como eu escutava hoje a palestra não é do Valadares, eu escutei 3 palestras, uma delas dizia, naquela época, na minha época, a mamãe passava chinelo e estava tudo bem, não traumava, né? Ao contrário, depois veio dizendo, mãe, eu te amo, desculpa. Hoje em dia a gente bota de castigo, leva no psicólogo porque bota de castigo, está se aprendendo muito, né? Estou libera demais, leva no psicólogo porque soltasse demais, não desse importância. É uma confusão de sexualidade, então é um momento, os últimos tempos são chegados, como fala lá no Apocalipse e ajudem-me, no Gênesis. Os tempos são chegados, nós estamos vivendo os últimos tempos, esse tempo dessa transformação da Terra para a nova geração, para a Terra de regeneração. Então, as emoções estão aí, os conflitos existenciais estão aí, e nós estamos no meio de tudo isso, curando o nosso equilíbrio, curando a nossa paz, está no nosso eixo. E às vezes a gente vai nesse eixo, nessa paz, nessa calma, e só que chega um momento que a gente surta. Não tem problema, é normal, é humano a gente surtar, nós estamos aprendendo, a gente não é perfeito ainda. A questão é não permanecer muito tempo ali. É tomar consciência, procurar se harmonizar, relaxar e levar o pensamento e seguir novamente. E não tirar a paz do outro. E não tirar a paz do outro. Equilibrar e tentar o ponto de equilíbrio e não tirar a paz do outro. É que a paz do outro não temos como tirá-la, né? É o outro que se tira a sua própria paz. Bagunço. Sim. É não entrar na bagunça do Sim. outro. Né? O importante é isso. É a gente ter um meio equilíbrio e, bom, não tem, se a pessoa está fazendo o que ela está fazendo, é problema dela. Eu tenho que, outra coisa importante que a gente, exatamente, a gente preocupar-se muito com a opinião dos outros. Os outros com seus defeitos.
Exatamente, temos que aceitar os outros como eles são, porque a gente quer, como diz ali, que eles nos aceitem também como a gente é. Então é uma troca, né? Como é que eu posso exigir que a Cláudia me aceite do jeito que eu sou se eu não aceito os defeitos da Cláudia? A Cláudia não tem defeitos, é perfeitinha, amiga, tá? Mas a gente pode sim tirar a paz do outro com atitudes erradas, com a maneira que a gente se... Se ela não tiver paz, sim, mas a pessoa que está equilibrada, está tentando, por exemplo, se equilibrar, e vem o outro e começa a cutucar, tira, né? Ele também tem uma porção. Tira a tua. Não, ela diz no caso, a pessoa está em base, eu venho vai se cutucar, então... Eu posso tirar Tira. um pouco do equilíbrio. Lógico, a gente Depende muitas dele, vezes... né? Se ele tá se ele consegue se manter. Isso é um estado de alma, né? Um estado de alma, um estado de espírito nosso. Muitas vezes a gente levanta super bem, feliz, aquele dia zen, né? Isso. Hoje vai dar tudo certo. Aí É o dia que a gente mais se irrita, né? É o dia que a gente mais fica... Acontece tudo errado. Poxa, eu acordei, fiz uma prece maravilhosa, esse é maravilhoso meu dia e deu tudo errado. Era pra ter ficado na cama, ter levantado. Como disse ela ali, são provações. Será que tu tem essa paz mesmo? Será que tu está firme na tua fé? Se não tivéssemos essas colocações, como é que a gente poderia nos analisar? Como é que a gente poderia se ver, poxa, realmente eu sou assim? Eu tive uma passagem faz um ano e pouco, eu moro no Chuí, e quando me mudei em 2000 para o Chuí, nós compramos um terreno e eu fiz um croquis lá de uma casa e executei aquela casa, foi elaborada, pedi, né, uma construtora fez a casa e eu morei nessa casa. Morei 9 anos nessa casa. Tá, por outros problemas X aí eu vendi a casa e comprei outra casa. Estou morando em outra casa que moro até hoje. Passou acho que 5 anos de ter vendido a casa, eu vi ela no computador, lá na internet, lá, uma mobiliária vendendo a casa. Aí comecei a fuxicar, né, lá, a curiosidade. A casa não era mais a minha casa, né? 100 vezes melhor do que aquela minha casa, toda modificada. A casa que eu queria ter construído. Aí eu descobri dentro de mim uma coisa que eu dizia que eu já não tinha mais. A inveja. Aí eu fiquei com inveja daquela casa porque eu não queria mais ter vendido, eu queria ficar naquela casa do jeito que ela estava agora construída. Mas aquele que comprou a casa investiu muito naquela casa para deixar do jeito que ela estava. Aí eu me descobri, poxa, Nara. Foi uma prova para saber. Eu achei que eu não tinha mais inveja, não invejava. Não, tudo bem, eu amo a minha casa e fico feliz realmente. Mas ali me mostrou que não, mas ainda tens um pouquinho de vestígio da tua inveja lá dentro. E assim é tudo, pessoal. As amigas, a gente temos um grupo de estudo de amigas, a gente se ama. Mas a gente tem que lutar um pouquinho, que às vezes tem uma pontinha de ciúme ali, quando vê que uma mais mimimi com a outra. Aí as coitadas, aquelas que bajulam, não, ou seja, que estão sempre nos trazendo, oferecendo um presentinho, uma coisinha, ela tem que estar ali, tem que levar para uma. Não sei aquela mãe que dá para um, tem que dar para todos. É mais ou menos assim. Então aquelas que nos cuidam, que nos mimam, tem que mimar em todos, porque senão coitadas. E assim somos nós. Porque nós temos esse nosso lado humano ainda. Quando a gente acha que não tem aquele pensamento, aquele sentimento ruim, vem a prova para a gente. No momento que a gente menos pensa, né, vem para saber se a gente realmente não tem mesmo aquele sentimento. O pensamento já é um, como se diz, a gente já peca pelo pensamento, não precisa de fazer. Se tu pensou, já deu. E o bom é que a gente já consegue se dar conta que a gente ainda tem, né? Ainda não somos perfeitos. Ainda. E isso nos coloca, então a gente tem que saber, não somos superiores a ninguém é melhor do que ninguém. Eu posso de repente me destacar em alguma coisa, mas tem algo que eu não sou perfeita, e aí já não sou superior. E isso é o bom, a gente ter essa consciência, saber que somos falhos, né? Porque aí nós estamos sempre protegidos, estamos sempre a nos vigiar, que em qualquer momento a gente pode, né, dar uma escorregada aí e cair. E o bom também é que não importa o que a gente já tenha feito, né? Que Deus sempre nos dá uma chance. Exatamente. E outra. A gente cai, mas Ele nos levanta sempre. Não importa se tu errou, mas se tu teve a consciência que tu errou, que tu não quer mais praticar aquele erro, segue, é a vida que segue. Essa é a bondade e a misericórdia divina de Deus, nosso Pai e Criador, né? Ele nos dá tantas oportunidades que sejam necessárias. Ele não quer robozinho, ele não quer marionetes, ele não quer, senão ele teria feito já perfeito. Ele já teria criado aquela, né, quando a gente quer, nós que somos co-criadores,
cada um na sua, tu faz uma manualidade, ou tu faz uma artesania, ou tu tens uma profissão de fazer algo, seja qual for, né? A gente quer fazer aquela coisa perfeita ali, maravilhosa, linda, sem nenhum defeito, sem nenhuma imperfeição, sem nenhum retoque depois, seja uma pintura, seja o que for. Deus não quis fazer, ele poderia ter nos feito sim, essa coisa maravilhosa. Como diz, aqui na Terra tudo é um esboço, o original mesmo está lá no plano espiritual. Ele poderia ter nos feito, mas só que ele quer que nós vá até ele pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, pela nossa espontaneidade, exatamente com a nossa sinceridade. Limpos, como ele disse, como nos criou, sem mancha. Então, quando nós chegarmos diante do Criador, se um dia isso nos for possível, muitas ainda, quem sabe quantas existências precisaremos, mas um dia vamos chegar, pessoal, um dia vamos ser um Cristo ainda, um dia seremos arcanjos, que esse é um dos... esse também é o objetivo nosso, não é vivermos para quê? Não. Temos um patamar, não final, mas mais próspero, que é um dia também nós sermos anjos guardiões. Um dia nós também estaremos nas condições do que hoje estamos nossos anjos guardiões, amparando e acolhendo aqueles irmãozinhos que vêm lá na retaguarda, que ainda não despertaram para essa consciência, para essa vida maior, para essa vida futura que existe. Então, o importante é a gente ter essa consciência. E sabemos que para Deus nós somos importantes. Não importa o quão insignificante eu me ache, o quão incapaz eu me ache. Deus nos acha capaz. Ele nos capacita segundo o esforço de cada um de nós. Tem uma coisa assim, né? Deus capacita aqueles que se dedicam, aqueles que se esforçam, e aqueles que realmente se fazem merecedores. É aquele que realmente quer, que se abre de coração, de alma. Evoluir, né? Exatamente. Pessoal, posso fazer uma pergunta? Por favor. Você não é Fernandes? Sou Fernandes. Muito que eu disse que essa menina aqui de Raquel é filha da Nara, isso? Ou irmã? Eu sou a Nara. É que ela não envelhece. Ela parece a filha da Nara. Eu sabe quem? Casado com a ex-Lenira Fernandes. É o Adilson. Não, sou o Sidney. Não, o Sidney, pai do Adilson. Primo meu, então. Isso. É um prazer. Você tirou a máscara aqui, Fernandes, pode deixar que é. Tá bem. Um prazer te encontrar. Todo meu. Está ouvindo uma parenta. Está ouvindo uma parenta. Isso. E fala. E aqui estamos na nossa trajetória, né, entre trancos e barrancos. Isso. Está bem, mas saiu muito bem. Está bem. Não sei se vocês têm alguma pergunta, pessoal, alguma colocação, porque a Claudinha, é propaganda enganosa que ela fala de vocês. Ela me disse desde a primeira vez que vocês falavam muito. Pessoal, vamos perguntar. E eu não paro de falar aqui na frente. Explicou seus É que a gente se apega, né, do que ela está falando. Cara, fala ouvindo bastante. atentamente. Deixa praticamente não. Mais alguma pergunta podem fazer. Sim, qualquer dúvida. Essa também é uma das vantagens que temos dentro da doutrina Algum outro espírita, parente? A doutrina espírita nos dá essa oportunidade, que a gente podemos perguntar, sim. Não temos que chegar e engolir, levar para casa e ficar, né? Ela nos dá essa oportunidade. Poxa, não concordo, por que eu não concordo? Então vamos lá junto. O bom da doutrina espírita, ela oferece as aulas, os estudos, geralmente o livro dos espíritos, quando ainda somos iniciantes, né, dentro da doutrina, é isso. A gente aprende junto, porque sim, vocês podem levar um livro dos espíritos e lerem em casa esse livro. Mas tem tantas coisas aqui, porque ele é tão básico, que vai ficar lá e... Aí eu vou tirar minha conclusão, vou tirar minha suposição, talvez assim, talvez eu encontre um caso similar lá, talvez seja por isso que aconteceu, isso com fulano e com fulano. Fim do assunto. Né? Mas, junto com o grupo, a gente consegue olhar aqui, e olhar aqui, olhar aqui, olhar em todas as direções. E sabemos que todas essas direções que cada um no seu nível evolutivo de consciência está enxergando, vai chegar no mesmo patamar. São caminhos diferentes, já disse Cristo, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai, porém os caminhos para chegar a essa morada do Criador são caminhos diferentes, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E a doutrina espírita nos oferece e nos proporciona isso. Porque dentro da minha consciência, meu entendimento, tem o entendimento dela, tem o entendimento dela, tem o entendimento teu, e junto todo mundo ali junta, e chegamos a uma conclusão e um amadurecimento maior.
damos um salto mais rápido, como diz dentro da doutrina espírita, né? No espiritismo nada dá saltos, cada coisa é no seu tempo. Mas no estudo, quando a gente se une, todo mundo junto, a gente cresce mais rápido. Mas é tudo dedicação, é tudo força de vontade nossa. Nós temos que ter essa força de vontade. É um crescimento próprio, nosso mesmo. Como já disse, não é nem para o meu marido, nem para o filho, nem para a vizinha, nem para ninguém, é nosso próprio. O nosso único patrimônio, a virtude que nós adquirimos, através do conhecimento, tudo isso é nosso. É aquela coisa que diz assim, a gente não, o caixão não tem gavetas, né? Que está de moda. O caixão não tem gaveta, mas nossa alma ela tem uma placa-mãe, uma caixa preta, onde fica tudo armazenado ali. Isso aí vai com a gente. Isso aí ninguém rouba. É nosso. E nós vamos utilizar ela no mundo futuro e numa nova existência quando a gente retornar. Essa é a misericórdia divina, que aquilo tudo que nós estamos hoje aprendendo, essa consciência que nós temos hoje aqui, ao retornar numa nova existência, num novo corpo que vai ser preparado para nós, com a nossa programação, junto, a gente foi ali programado, não foi programado, não importa, é a oportunidade que a gente teve de estar novamente, renascer novamente neste planeta, e nós vamos trazer essa consciência daquilo que nós hoje já estamos amadurecendo. Senão não teria objetivo, né, pessoal? Para que aprender se eu vou morrer, depois vou ter que iniciar, vou ter que aprender tudo de novo? Isso dizíamos antes, quando nós éramos leigos. Hoje nós temos uma outra consciência. Então hoje a gente devora os livros, né, Verinha? A Verinha está em recuperação aí. E ela sai, eu mexendo com ela, ela está entrando burrinha e está saindo intelectual. Pelo menos tem o seu lado bom, né? E nessa convalescência ela está aí se instruindo, né, adquirindo essa informação. E no momento que essa informação a gente adquire ela e começa a colocar em prática, é quando ela começa a se tornar sabedoria, amadurecimento. Porque a gente lê, mas se não coloca em prática, é só a informação que a gente armazena. Né? Então, para ela se tornar um conhecimento e patrimônio nosso, nós temos que colocar em prática. Nos esforçarmos, pelo menos, né? Porque nem sempre a gente consegue, mas já é meio caminho andado quando a gente se esforça para isso. Aqui fala também da mediunidade, né? Que ela é concedida a pessoas indignas, capazes de fazer mau uso dela. Né? E aí ele diz que a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos. Todos nós somos um pouquinho médium. Cada um mais ostensivo, não tão ostensivo. Alguns não se manifestam porque a gente não se esforça, não procura. Muitas vezes a gente tem medo dos espíritos, né? Imagina, fantasma. Os espíritos somos nós, pessoal, lá do outro lado. Né? Quem uma consciência, né? Ajuda, sentiu alguma coisa, ouviu alguma coisa. Então, nós... Uma historinha. A questão é por que temos medo? Exatamente, por que nós temos Por que medo? temos medo? Nós temos medo por isso, porque a gente desconhece, né? Conhecimento. À medida que a gente tem conhecimento, à medida que nós vamos dentro da doutrina espírita, para perder, eu digo por experiência própria, né? Porque eu lembro que antes de ser espírita, eu tinha medo desse livro, livro dos espíritos. Eu achava que se eu abrisse aqui, que eu saísse, não sei se demônio daqui de dentro. Hoje eu amo esses livros, para mim são... é o meu pão de cada dia, é a codificação. E à medida que nós vamos, aquele que tem uma mediunidade, é importantíssimo estudar essa mediunidade, porque aí a gente se perde o medo. Nós estamos fazendo um trabalho, um estudo de trabalho mediúnico em Chuí, na Casa Espírita de lá, e os outros dias chegava à conclusão com a professora. A gente passa a ter um carinho, uma simpatia maior por esses nossos irmãozinhos que estão do outro lado, porque a gente passa a entender a condição deles e sabe que nós já estivemos nessa condição também. Então, já não são mais os espíritos, os obsessores, não, são nossos irmãos numa condição ainda inferior, ou de tristeza, de sofrimento, que estão necessitando, muitas vezes quando a gente sente as manifestações deles, eles não estão aqui para nos assombrar, eles estão pedindo uma prece simplesmente. Mas isso tudo adquire através do estudo, da perseverança. Nós temos, não é chegar aqui e ter uma aula e pronto. Já disse Kardec, que é um dos detratores da doutrina espírita, o que é o espiritismo. Ali ele fala, ele tem várias perguntas, e ele responde, tem um dos, não sei se era uma revista, um jornal importante na época, na França, e queria pedir a Kardec para participar de uma das reuniões mediúnicas para ele poder colocar naquele jornal, então, colocar o espiritismo, propagar o espiritismo e colocar ele com mais importância, que as pessoas se interessassem por uma divulgação maior do espiritismo. E Kardec, né, já corta na hora, dizendo,
Você acha, né, que com 2 ou 3 sessões você vai poder falar de espiritismo, um trabalho onde são anos e anos trabalhando, pesquisando, seria a mesma coisa que, né, que pedisse a um químico, a um matemático, para estudar assistir 2 aulas e falar de matemática, ou falar de filosofia, ou falar de qualquer uma medicina, né? Imagina, eu vou lá assistir 2 aulas de medicina e vou lá falar de medicina. Até que fez muitas experiências, porque ele não era, ele era praticamente era uma pessoa que ele não conhecia o espiritismo até então. Exatamente. Então ele teve que pesquisar muito, né? Muita isso aí foi um trabalho. E aí vai tempo, né? Pesquisas e tudo. Então, e eu sempre coloco isso. Então, a gente vem na reunião pública, a gente escuta o evangelho, a gente dá nossa opinião, toma uma aguinha, vai para casa. Mas se a gente não procurar nosso esforço por nós mesmos, nós vamos estar sempre nessa chove não molha. Então, se nós realmente queremos... A prática do evangelho do lar é importantíssimo também. Já desde pequena eu me lembro, né, com meus avós faziam culto no lar, todas as 6 horas da tarde, mesmo o seu Jorginho, se o Sidney lembra, todo mundo lá ao redor da mesa, fosse os tios que estavam trabalhando, vinha, lá ele abria a Bíblia, fazia a prece, depois todo mundo ia fazer suas atividades. Aquilo era todos os dias 6 horas tinha que se fazer. Hoje nós temos a oportunidade, não precisa ser todos os dias 6 horas da tarde, pode ser um dia na semana. Pegar esse evangelho, pegar a Bíblia, um livro de tantas obras que tem a doutrina espírita, que tenha algo, uma mensagem positiva, abrir ali, mas fazer um compromisso com nós mesmos e um compromisso com o próprio plano espiritual que nos assiste, e eles vão estar nesse dia, já nessa hora, direcionando as energias salutares para a nossa casa, para a nossa família. Nós vamos pedir pela família, nós vamos pedir pelas pessoas que convivem junto de nós, esse amparo, pela nossa vizinhança, e tudo se torna um hábito, e a gente fazendo de coração, não mecanicamente. Se fazer mecanicamente, a gente vai fazer um dia, vai fazer 2, até esquece, não faz mais evangelho, porque aquilo não está sendo do coração. A gente tem que ter realmente essa fé, como disse a Dilara, de que sim, realmente, eu estou me elevando o meu pensamento, eu estou me conectando com esse plano espiritual. Nós agora estamos conectados com esse plano espiritual. E tem que ter consciência que aqueles espíritos que nos orientam estão sempre junto de nós. No momento que a gente mentalizar, meu anjo da guarda, seja onde estiver, ele esteja lá do outro lado do mundo. O pensamento ele é mais rápido que a energia, que a luz, né? Então eu pensei, já está pronto ali. E assim são esses anjos protetores, esses mestres, esses guias espirituais que nos assistem. Eles estão constantemente sempre. E nós aqui nos falta essa fé, essa capacidade de acreditar, né, que sim, eles se preocupam com nós. Já tem a prece, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de prece, não sei se alguém tem o Evangelho. No final, a prece 20, a prece para si mesmo, já diz a primeira oração, já fala ali, né? Meu Pai, permitir os bons espíritos virem me assistir. Não sei se eu tenho tempo ainda. Fica à vontade. Essa prece aqui, essa aqui na minha iniciação, antes de saber que isso aqui era um Evangelho segundo o Espiritismo, que se usava na Casa Espírita, que eu comprei por curiosidade, pessoal, nada por acaso, eu fazia muito essa prece. Espíritos sábios e benevolentes mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força de a suportar sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos, fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus defeitos e levantai sobre os meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os perceber e confessar a mim mesmo. E vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos os espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno de vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que prece maravilhosa para a gente iniciar nosso dia, né? E depois dessa tem muitas outras. Temos pelos nossos inimigos, aqueles que nós acreditamos ser os nossos inimigos, pelas pessoas que não gostam da gente, a gente não sabe nem porquê, não importa. É um irmão, vamos rezar por eles, vamos pedir por eles. Né? E assim vai a nossa trajetória terrestre. No capítulo 6, no tópico 7, só para encerrar aqui rapidinho, que eu já estou passando a medalha para vocês. Não posso falar. É convidada, tu fala à vontade. Porque dessa vez eu trouxe meu evangelho, se eu não me fiei pela minha amiga, eu trouxe meu livro. Então, no capítulo 6, Bem-aventurados os aflitos,
no tópico 7 diz assim, uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele, justamente para esse, né, quais são os que necessitam de médico. E Jesus já nos deixa a sua mensagem, onde ele diz, eu sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Curar os fracos, os sofredores, os doentes, que são todos meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Mas não procures a lures força e consolação. Ou seja, se eu não estou fazendo o meu esforço, não adianta pedir força e consolação. Me ajuda, meu Pai, mas eu não faço nada por mim. Porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, e que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. Esses são os monstros que se saciam do vosso sangue puro, que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do teu coração, e então ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Que mensagem linda, né, pessoal? Mensagem de consoladora, de conforto. É mais uma prova de que nós não estamos sós. Constantemente, a gente só se sente só quando a gente quer, quando a gente se coloca na posição de vítima, né? Se colocamos naquela posição de coitadinho. Nós já estamos amadurecidos, já passamos essa infância espiritual, já estamos crescidinhos, já temos uma outra consciência, já não cabe mais, né? Me tirar no chão e batalhar, a mamãe já não faz caso, papai não faz caso. Nós temos que fazer por nós mesmos. E graças a Deus, né, não nos cansarmos de agradecer este Consolador prometido, este Evangelho, essa doutrina que chega até nós. Como eu sempre digo, a doutrina espírita, no Espiritismo chega-se pelo amor e pela dor. E eu costumo dizer que eu não fui nem pelo amor nem pela dor, né? Foi arrastada mesmo, os anjos da guarda me puxaram lá para dentro, porque eu era totalmente cética à reencarnação, eu não aceitava a reencarnação, já por outras crenças religiosas. E então, para mim, isso aqui era tudo lavagem cerebral. E graças ao bom Deus, tinha irmãos mais evoluídos, menores do que eu, mais evoluídos, né, com outra consciência, de tanto eles bater na tecla, lá, um dia eu mesmo respondi para mim, digo, tá, deixa de ser boca aberta, mulher. Vai lá e olha, se tu não gostar, tu sai. Mas pelo menos te dá essa chance. E aí eu fiz, fui na casa espírita, meia temerosa, e aqui eu estou hoje falando para vocês, divulgando essa doutrina tão divina. Quando a gente chega dentro da doutrina espírita, a gente quer passar para todo mundo, ensinar todo mundo, mostrar para todo mundo. E aí a gente tem que parar essa euforia, essa empolgação e saber que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu amadurecimento. Nós todos estamos no caminho certo, como já disse o Mestre Jesus, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então aquelas que estão hoje esparcidas, espalhadas por aí, no seu momento certo ele vai trazer para o seu regaço junto a ele. Então, pessoal, parece que eu estou falando, para encerrar a minha passagem hoje aqui junto de vocês, o mês de abril se comemora os 165 anos do Livro dos Espíritos, da primeira edição do Livro dos Espíritos, esse trabalho tão magnífico de Allan Kardec, né, de Hipólito Leon Denisard, o dia 18 de abril de 1857. Porém, eu estava sendo dia 17 de abril de 1857. Ontem, com um dos trabalhadores do gerente da Casa Espírita do Chuí, eu perguntei a ele, o dia 17 de abril de 1857 se faz 165 anos da doutrina espírita, ou seja, do Livro dos Espíritos. E ele me diz, não, é 19 de abril. Eu ia dizer errado, ele ia dizer que era 17 ou 19 de abril. Porém, eu olhei na internet e diz 18 de abril, pessoal. Assim que eu estou dizendo 18 de abril, mas por favor, talvez possa ser 17, talvez possa ser 19. 17 ou 19. Tá? A codificação, então, todo esse banquete que está aí para nós termos como um consolador, como uma esperança que nos dá, saber que nada está perdido, que nós temos chance ainda. E eu gostaria trouxe para obsequiar, como disse eu, e eu coloquei um número aqui dentro, tá? Aquele que acertar o número que estiver aqui
levará de presente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do 1 ao? Que é Do 1 ao 1000? do 1 ao 30. Como a gente faz? Cada um levanta a mão, né? E diz o nome. Quem disse 18? 18? Então é seu. Aqui dentro está o número 18, se você quiser tirar e mostrar para todos. Quem é o 18? A Márcia. Tá, você pega aqui. Aqui dentro está o númerozinho 18. Vou conferir. Eu dei o direitinho, né? Eu falei, dei as 3 datas, 18, 17 e 19. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pensei em trazer um livro dos Espíritos, mas como eu não sabia, de repente, né, pode causar um temorzinho como a mim me causou, de como levar o Evangelho. Foi um Uma prazer. pergunta, eu já ouvi falar que esse livro dos Espíritos, ele não pode ser lido à noite, é verdade? É mito? Eu sempre ouvi isso, que não podia ser lido à noite. Pode ler qualquer hora. Fica aqui, para aparecer ali quem ganhou o livro. É um livro, esse é um livro de perguntas e respostas. Não tem nada de... não Tem é algum muito livro que não possa ser lido à noite? Sim, dentro da doutrina espírita tu pode ler toda a obra, toda a obra da codificação. Às vezes é aconselhável se a pessoa não tem um conhecimento maior, muitas vezes alguma coisa ligada à mediunidade, que pode impactar de repente um pouquinho, pode assustar por falta de informação, mas a gente estando com o nosso pensamento conectado ao anjo da guarda, sempre com um pensamento mais elevado, com bons pensamentos, a gente vai estar sempre preparado, sempre preparado, não vai ter, vamos dizer assim, nada que vai vir a nos assustar. Muitas vezes a gente fica assim, pá, com medo, esse temor nos conecta, de repente é uma condição. Medo é uma coisa negativa. Mas aí a gente fica atraindo, chamando, não é? Né? Então. E eu faço o evangelho sozinha, claro. Sim, não, o evangelho lógico, a gente faz o evangelho Não, no lar. geralmente a gente convida as pessoas. O evangelho no lar é pra gente, é pro nosso lar, é pra nossa casa. Lógico, se não tivermos alguém, a gente faz sozinho também. Então recebemos esse amparo. A gente coloca uma aguinha, um copinho com água, uma garrafinha com água, se pede a bênção, a proteção àquela água, a fluidificação dos bons daquela água. Se lê o livro ao acaso, ou lê ele na sequência, aí é a vontade de cada um. Se lê aquela... São 10, 15 minutos, pessoal. Muitas vezes a gente se perde, isso aí até meia hora, conforme for o texto, de repente a gente se perde naquela reflexão, mas sempre deixar naquela reflexão elevada, pedindo o amparo para o entendimento daquilo ali, né? E agradecendo depois com uma prece. Se inicia pedindo uma prece, pedindo a proteção e o amparo para aquele evangelho, e se encerra agradecendo ali, pedindo a proteção para toda a família, para todo o lar. E é uma prática... não, como eu disse, não um ritual, mas alguma coisa de coração, e acreditar que realmente a espiritualidade maior assiste, atende, e a gente começa a sentir a diferença no próprio lar, a gente começa a sentir a diferença nas pessoas do nosso entorno, na vizinhança, né, porque já nos passam essa informação de que à medida que